Então, assim, a gente estava falando, né, ali de como que é diferente os campeonatos, né, e que por custo, que é uma coisa bem legal hoje, né, que você tem os motores alugados, né, então assim, você não tem mais competição de motor próprio. A única coisa nesses campeonatos que você vai pegar é o carburador, né. Que é legal, que equaliza. Sim, não, porque assim... Porque o poder econômico, cara... Exato, mas aí você tem outras coisas que você faz diferença. Por exemplo, só ter o carburador já faz também diferença, Tá, explica aí, cara. Será algo que não sei, então? O quê? Como assim? Por exemplo, vou no cartão, eu estou participando de competição, tu sabes, não? Do rental. Amador, rental, assim. A gente vai lá, sorteia, pega um carro qualquer, aí a gente acha que tem tudo justo, tudo equalizado, tudo justo. Não, pode ter um carro um pouco melhor do que o outro, mas como em sorteio... Vamos lá. Primeira mesmo questão, assim, fora os karts do Kart Center, nesses karts assim, né, com motor, né, de 13 para cima HPs e esse tipo de chassi. Eu não andei 50 vezes ainda com esses motores, né, pra você ter ideia, a galera que é coach como eu, assim, anda 15 vezes na semana, né, vai num dia 3, 4 campeonatos, né. Então assim, eu tô começando agora, que agradecer muito o pessoal lá de Guará, que tá dando essa abertura, uma força, o pessoal da KNV, né, o Ricardão aí. Isso é a organização que a gente tem, que organiza competição amadores aqui, os profissionais. Então, assim, hoje a KNV é o maior campeonato de Guará, né? Então, assim, vai sendo 7, 8 categorias aí, bem legal. Isso é muito importante, né? Que nem vocês estão, a gente vai entrar naquilo que vocês estão fazendo aqui, é muito importante. É isso que a gente precisa cada vez mais, entendeu? Porque, assim, a gente, infelizmente, vive num mundo que é futebol só. O Brasil é o país do futebol, né? Então, os outros esportes é só quando alguém está ganhando. Não, quando alguém está ganhando... Né, que aí ele tem a divulgação. Só que para esse cara chegar lá, né, o quanto que ele rala, né? E só que infelizmente o automobilismo é um esporte que demanda muito dinheiro. Então assim, às vezes até para uma criança, às vezes um piloto que quer começar e andar de rental, gastar por exemplo R$200, gastar mais R$400 em treino, é difícil. Entendeu? Mas ainda pelo menos você tem essa opção. Bom, mas vamos lá então, em teoria. Tá, 2004, aí beleza, a gente começa a andar. Não, os carros que tu aluga. Não, tu falou diferente. da história do carburador? Não, mas isso daí do profissional. Tá. Tô falando, não, para nós, não tem como. Cara, porque é o seguinte, ó, você tem os redutores, aí você acerta a chassi e tudo. O que é a maior diferença no rental para você mandar bem? É você se adaptar ao kart. Entendeu? Tá. E às vezes vai ter kart ali que você vai pegar que não vai rolar de você. Mas não tem truco. Quer dizer, não tem o cara que manja um pouco mais de mecânica, que faz um mini regulagem. Não dá. A única que coisa. Às vezes eu vejo os caras então, mas por exemplo, isso daí acontece muito na granja, porque acontece, lá você tem se você acelera e freia, corta o acelerador. Não, isso é bacana. Eu não acho legal de você pilotar assim. Entendeu? Isso daí é legal porque você não come tanta embreagem. Tá? Então, assim, porque tem gente que às vezes até faz de propósito num campeonato como a NKR, de queimar a embreagem, porque você não pode pegar o kart de novo num campeonato assim, nacional. Entendeu? Porque também aí você leva uma vantagem, né? Você já andou no kart, já pegou um pouco a mão dele, né? Então, assim, a maior diferença, assim, sempre vai ter diferença nos karts. Aí tem pistas que fazem muito bem essa equalização, aí tem momentos que até essas pistas fazem bem, não conseguem fazer tão bem, né? Porque aí tem muito acidente, são muitas variáveis, você sabe disso, né? Às vezes temperatura, às vezes, por exemplo, aqui em São José, tem kart que anda bem, vamos dizer assim, razoável, uma certa temperatura, e chega no frio, anda bem melhor, entendeu? Então, assim, você tem tudo isso. Às vezes, por exemplo, o que aconteceu lá no dia lá, desse último domingo, a pista estava com muita borracha, muito quente, então, assim, tem kart que vai pregar. Então, às vezes, o cara, por exemplo, o Samuel que testa lá em Guará, ele testa numa condição, e aí vai para a hora da prova, tá outra, entendeu? Mas, assim, rental é você se adaptar. Entendeu? Então, assim, vou te repetir, não tem truco, não tem não dá. O pessoal mexer. Aí que eu ia falar escondido. assim lá da granja, que às vezes você vê o cara mexendo, é que ele está acelerando, entendeu? Isso normalmente muito em largada a galera faz isso, mas isso daí se é pego, toma penalização. Que aí como acontece? Você fica com o pé no freio, e aí você acelera aqui, aí você consegue sair mais forte. Né? Porque se você acelera no pedal, ele corta. Na saída. Então aí você vem aqui. É a única coisa, assim, é a única coisa que dá para... só na largada. Porque assim, não dá, para você mexer no chassi, você tem que desmontar ele, vir, colocar às vezes em gabarito, entendeu? Às vezes mexer no alinhamento ali na frente, que aí você precisa mexer na barra. O que a gente vê de vez em quando na largada, os caras lá mexendo no pneu. No pneu? Cara, isso daí é para você fazer ele andar, ele sair da inércia, né? Ajuda. Sair da inércia, basicamente isso, não tem nada demais. Colocar a bunda, o que eu sugiro, colocar a bunda para frente e fazer isso. Né? Porque aí também você desloca o centro de gravidade para frente do kart. Né? Então aí as rodas, como é tração traseira. E os lastros? Aí depois termino com este tema. Tem, cara, lastro, tem que colocar um do lado do outro, já fazer algum tipo de diferença?
Lado invertido, você imagina assim, um motor lá de Guará, 15 a 20 quilos aí, entendeu? Então aí você coloca do outro lado, o motor do lado direito, coloca do lado lado esquerdo. oposto do motor é melhor para Oposto, que equilibrar. aí você equilibra o centro de gravidade do kart, tá? Então, vamos falar do Paulista aí, não? Não, beleza, assim, como eu falei, eu não participava de todas as etapas, né? Então, às vezes, por exemplo, tinha etapa lá que eu ia lá, assistia ou fazia só o treino, ficava lá, às vezes, ajudando os mecânicos, entendeu? Aí, nessa época, ajudando bem mesmo, assim, a limpar um kart, assim, porque eu não entendia nada, né? Que aí foi uma coisa que eu vi que era muito importante, né? Porque eu sabia dar o feedback do que estava acontecendo, né? Tanto de motor como, né, de chassi, só que não sabia o que era, né, as coisas, né? Então, o que eu acabei fazendo? Eu ia na oficina em Jacareí, ficava desmontando kart, ficava vendo os caras mexer, entendeu? Para aprender, né? O que era mesmo, botar a mão na massa, né? Para saber acertar, porque como eu te falei, você tem muitos acertos que você pode fazer, entendeu? Então, assim, você saber refinar, porque assim, eu já sabia que eu não ia ter um equipamento top, entendeu? Não ia ter, então assim, eu precisava, né, tirar em conhecimento e outras coisas, né? Então, assim... E foi dando certo. Estamos falando, tinha 18 anos, né? 2004? Tinha 18. Por aí. É diferente hoje da geração de hoje, né? Mas assim, ainda assim, o kart me trouxe muito amadurecimento, né? Então assim, eu tinha uma boa vida, como eu falei, morava no Esplanada, tudo, vivia bem, meu pai era gerente de empresa, né? Só que assim, para um meio desse, não é suficiente, né? Você está falando de pessoas milionárias que estão correndo aí, que às vezes quebram a empresa, né? Isso acontece muito, tá? No profissional, de gente quebrar a empresa para bancar o filho, né? Então, foi. Tu estava falando que lá no bastidores, quando a gente preparou este post, estava falando que um piloto profissional de kart pode chegar a gastar até R$1 milhão para uma temporada, é isso? Gasta. Na Europa, você tem hoje, já para o pessoal que faz mundial, europeu, tudo, um orçamento aí de €1 milhão. É isso. Entendeu? E assim, é lógico, assim, você faz menos, não é o que eu estava explicando antes, assim. Então, assim, você não precisa vir passar 10 jogos de pneu no mês, entendeu? Eu tô falando assim, que tem gente que faz e lógico, acaba sendo uma competição meio injusta. Mas é a vida, né? Então, assim, faz parte, você tem que saber Então, vamos lá, lidar. eu quero saber quando você começou a ganhar aí, como foi? Cara, quando a gente começou a mandar melhor, 2004, então, assim, foi um ano de muito aprendizado pra gente, né, tanto para a equipe como para os pilotos também, que estavam começando a correr. Porque quando você andando também numa pista assim que nem Interlagos, você tem mais borracha, então a sua pilotagem tem que ser um pouco diferente, entendeu? Que quando você anda na borracha é diferente de você andar numa pista mais lisa, que você pode brigar um pouquinho mais, entendeu? Então tem tudo isso. Sim, claro. E aí a gente foi acertando o chassi, foi uma época que eu peguei uma transição de começar a ter outros chassis, porque a Mini dominava, né, a kart Mini. Então, assim, como se chama? Kart Mini, que é do Emerson Fittipaldi, o Mário Sérgio, né? Fizeram, é a maior empresa de chassi mais antiga do país, né? É um gigante aí. E aí, só que nessa época aí começou a vir a Birel, né, de novo, e a Mega, né, que é uma empresa brasileira que era menor. Hoje a gente tem mais de 15 empresas de chassi aqui. Então, assim, é bem legal, tem a Tony Kart, né, CRG, né, as melhores empresas de chassi do mundo estão correndo aqui também, né, com equipes brasileiras, né, e aí a gente tem acho que umas 6 ou 7 brasileiras hoje, né, empresas, né, daqui do Brasil mesmo. Então, na época aí... Tá, e aí na época o que aconteceu? Aí a gente teve em 2005 a primeira mudança que foi de chassi, então a gente saiu da Mini e aí a gente começou a andar de Mega, tá, e assim, como eu falava, eu não participava dos campeonatos, eu fazia uma etapa ou outra do Paulista para participar do Brasileiro da Copa do Brasil. Ah, ok. Tá? Aí a gente teve o Brasileiro lá em Campo Grande, foi até onde que eu machuquei a primeira vez a costela, tá? Porque aconteceu, lá recapeou a pista e choveu. Então você passava na reta, tinha muito bump e tudo, e a galera da Novatos ali, o pessoal que estava mais inexperiente, né, ainda com o corpo, tinha uns 8 lá, e todo mundo se encontrava lá no médico, né, na enfermaria, porque tava todo mundo com dor nas costelas que bateu, mesmo com protetor, né? E ficou, né? Você vê aqui que ainda é uma coisa que eu tenho até hoje. Tá, né? mas espera aí, porque perdi um pouco. Na verdade, tu não participou do Campeonato Paulista, digamos assim. Não, o Paulista, o campeonato inteiro eu nunca fiz, eu fiz etapas. É isso, só etapas. Entendeu? Etapas, teve Tu preparava até do vídeo que eu te mandei. Tu preparava, na verdade, a Copa do Brasil, que é uma forma de campeonato brasileiro. A Copa do Brasil e o brasileiro. Eu me preparava para essas duas competições durante o ano. Tá bom. Copa, porque eram os dois maiores campeonatos, né? Ok. E porque assim, tinha gente também assim que vinha fazer uma ou outra etapa do Paulista. Ok. Né? E aí é aquela questão dos custos, né? De você saber, lógico. você tem que saber onde que você Tem vai que priorizar, jogar. né? Priorizar, né?
Então aí eu preferia ficar treinando e aí é o que eu fazia. Não, ok. Né? E aí, então? E aí a gente foi lá, eu fiz uma boa, assim, segunda, terceira volta em algumas baterias lá do Brasileiro com o Mega, só que ainda perdi um pouco, que aí que foi a grande mudança para quando eu ganhei esse daqui, que foi que a gente usou o Bírio e a gente também aí usou pela primeira vez, eu fiz o motor com o filho do Thier, com o Luciano e o Fernando, entendeu? Que são os filhos do Thier, que foi o preparador famoso do Senna lá. Ah, ok. Tá? E tá até lá na série. Na série, Netflix. Então, que é o Pascoal lá. Sim. Então, assim, aí foi muito bom, uma qualidade muito boa. E aí foi sucesso. Eu tive um erro, assim, na tomada de tempo, porque como eu falei pra você, eu não passava pneu novo. Aí eu coloquei o pneu novo, aí eu achei que grudava demais, eu tentei fazer uma linha mais aberta. E aí fiz uma tomada de merda, porque era tipo assim, era pra ficar sempre entre os top 3, porque nos treinos eu tava vindo muito forte, né? Tive problema também no primeiro treino, que eu não consegui treinar, porque deu um problema no motor. Então, assim, fiz dos 4 treinos, 3 treinos. Né? E consegui acertar, assim, foi bom, não fui antes fazer treino, entendeu? Na pista, cheguei, conheci o cartódromo da Raceland, que agora foi fechado, porque vai fazer prédio lá. Foi uma tristeza. Onde era? Era em Curitiba. Ah. Então, assim, na época era o melhor cartódromo do país, era o único que podia receber campeonato internacional, assim, tinha 200 boxes, assim, uma estrutura, tinha uma curva meio inclinada de NASCAR, assim. Uau. Era bem da hora, assim, tanto de pilotar como, assim, de estrutura de ambiente de você estar. Então, estamos falando Copa do Brasil em 2005. 2005, Curitiba. Curitiba. Que foi? Que é uma coisa engraçada, uma curiosidade, assim, o Samuel correu essa daí também na cadete. Samuel, o dono de Guaratinguetá. Guaratinguetá. E ele correu na cadete. Quantos anos tem? Igual ele tem mais ou menos? Não, ele é mais novo, ele é 9 anos mais, acho que ele tem 28, 29. Ah, mas na época já estava... Não, mas na cadete de criancinha. Cadete. De criancinha. É. E aí fui, mesmo assim, tendo uma tomada de tempo, eu larguei no meio do pelotão. Aí largar no pelotão é aquela coisa, né? Tomei um toque, caí para acho que o 23º, e aí cheguei em quinto. Aí na última prova larguei em quinto, ganhei, e abaixei até o tempo da pole, que foi do André Rosário, que foi o campeão. Então assim, eu fiz a melhor volta do campeonato inteiro, né? Aí ganho a última prova, e aí ganho, não esse troféu na pista, né? Aí você ganha, esse daqui é o troféu... Então foi vice? Foi vice. Ganhei a última prova. Brasileiro, Copa do Brasil, da Copa do Curitiba. Brasil, Curitiba. Outubro de 2005. Aí depois recebo o convite da CBA para ir na festa lá, que foi no Hotel Transamérica, que foi legal, a primeira vez que eu comprei um terno, comprei ele na Center Valley, na Garbo. Então assim, lembro que assim, foi uma coisa bem legal, assim, pô, você recebeu o convite, né? Utilizava bonita, né? Não, ainda não. Agora eu uso porque eu sou careca. Não assumi Se você é careca, eu sou o quê, pô? Não, você já... Não, você já é mais fácil... Não, vamos esquecer isso. Corta, O cara se acha careca, cara. Tá de brincadeira comigo. Aí... Mas tudo bem. Não é que só cresce dos lados, igual você. Não, é que, sabe, é muita inteligência, empurra o cabelo para fora, mas essa é outra história, eu contarei depois. É científico o negócio. Tu sabe de motor, eu sei. As magias. Mas assim, então assim, foi um momento bem legal, assim, viver isso ainda com meu pai também, que ele praticamente assistiu todas as provas minhas. Isso é uma coisa hoje na escola que eu vejo que é bem legal, que eu tento dar essa oportunidade para os pais e falar para eles, meu, aproveita, cara, pô, um momento mó legal que você vai viver com seu filho, entendeu? De treinar, de estar ali, né? Que é gostoso, que normalmente os pais gostam também, né? Que nem o meu pai gostava, né? De motorsport, assim, né? Sim, claro. Então... Eu me inspirei muito do meu pai. E aí foi uma coisa bem legal. E aí esse troféu é todo campeão e vice ganha, né? Isso é o mais lindo que tu tem. Não é um troféu tão normal de ter, né? Então assim, foi bem legal. É FIA, tem CBA, FIA. Então assim... Igualzinho o seu, né, Noel? É? Igualzinho o seu, né? Os meus são... Ele vai mandar o Felipe fazer Os meus são mais coloridos, né? Não, mas aí foi bem legal. Aí em 2006 eu já tava quase parando de correr, porque já, tipo assim, foi muito gasto, mesmo não fazendo tanto. Esse é o e momento. assim, que aí foi uma coisa assim legal também, que por exemplo, tem muita gente que tem uma participação nisso daí, por exemplo, que o Divino, o que ele fazia comigo? Eu tinha preparo físico, eu cobro isso no dos meus Divino, alunos. vamos repetir, que Divino é o gerente do kart Gerente center. do kart center. E ele era ainda na época, né, 30 anos igual eu ali, tá dinossauro ali, né. E aí ele passava em casa, a gente ia correr no Vicentino Aranha, eu ia correr, ele ia andar, né? Então, assim, aí dava 10 voltinhas lá, 11 quilômetros, mas assim, pô, mó legal, né? E a gente ia
catar sucata na Vila M. Então eu catava papelão, ia nas oficinas, catava para mim ter dinheiro para treinar, para ajudar, entendeu? E aí foi assim, minha história, aí foi ficando muito pesado, e aí tive a oportunidade, veio pro Brasil, que o Paulo Brain trouxe, um motor da Billand, que era um motor de 250 cilindradas, 4 tempos, né? Não era assim, que o motor 2 tempos é muito prazeroso, porque ele tem uma faixa de giro muito grande, né? Então assim, você tem torque, ele é muito prazeroso de pilotar. Só que era uma coisa bem legal também, né? Assim, muitos pilotos de graduado A, B andando, carapatoso, assim, tinha um nível muito alto, né? De pilotagem. E aí eu fiz 6 etapas, e aí meu pai falou, pô, não dá mais. E aí, só que aí surgiu uma oportunidade de eu ir no Mundial no final do ano, que o Paulo falou, pô, surgiu uma vaga, você não quer ir? Eu falei, em 2006. 2006. Aí corri um Mundial, né? Ah, só uma coisa legal desse motor. Mundial, estamos falando de kart. Mundial de kart, é. E uma coisa legal desse motor da Billand, que a BMW que desenvolveu ele. Então, assim, era um motor para concorrer com o Cinquecento da Fiat na Europa. O Cinquecento é um motor de 500 cilindradas, um carrinho pequenininho, né, que tem lá. E eles iam colocar num carro esse motor de 250 cilindradas. Então era um motor assim legal, ele era um motor forte, com uma tecnologia legal, já vinha com um computador de bordo, né, que era uma coisa legal. O Alfano, por exemplo, o pessoal hoje está acostumado com o Alfano micro. O Alfano naquela época pegava um pedaço, né, você nem podia usar sensor de vela, você tinha que carburar no ouvido, que isso era uma diferença muito grande, né, porque se você sabe a temperatura ali, você sabe o limite que você está usando. E a água, você consegue andar bem sequinho, sabe? Bem com bastante oxigênio no motor, uma volta sem quebrar. No ar você não conseguia fazer isso. Porque como você tem um pouco mais de giro, esse pouco mais de giro você travava o motor. Não, mas quer me contar mais do Mundial, cara? Eu fiquei do Mundial, vamos lá. O Mundial primeiro assim, que foi bem legal, assim, que foi uma delegação com 11 pilotos, foi mais de 50 pessoas. Então assim, foi muito legal assim, essa interação, porque assim, no dia a dia que você tá lá, você conhece, você vai, você encontra ali no parque fechado um piloto, tudo. Mas como funciona esse Mundial? Como foi? Então, um convite por país? A FIA? Não, você como tem é o assim, negócio? normalmente assim, os campeonatos, se você tem um certo grau já de conquistas ou de tempo de kart, você pode participar você pagando. Entendeu? Isso daí não tem problema. Iniciativa própria. Porque assim, você tem que ter a graduação, né? Ali, mas aí quando você tem tempo já de estrada, aí já é muito difícil você não ter essa permissão, né? Ok. E então assim, aí podia, né? Como já tinha corrido, já tinha ganhado, né, um título, né, um vice-campeonato brasileiro nacional. Com o melhor tempo, hein? Né? Eu fiquei feliz bastante isso, porque assim, lógico. é o melhor, pô. Eu lembro até, acho que era 48,3 que eu fiz, a pole foi 48,5. Olha só. Entendeu? Então assim, é legal, né? E isso o André, que é o resto do pessoal também, que é o cara que foi campeão, o André Rosário, andou muito bem. Não mereceu também, não pode tirar. Ele não foi no Mundial? Não, isso daí foi uma outra categoria, não. Isso daí foi do Billand, é o Mundial de Billand. O maior campeonato que tem de Mundial é da OK e do KZ, que era o que eu corria antes, que era do motor Parilla. Entendeu? Isso daí é que nem um Rotax hoje, já ouviu falar desse motor? Não. Rotax, é um motor austríaco. Tá falando um pouco chinês para mim, né, nesse momento. É porque hoje você tem muitas opções de andar, né? Então se você tem, por exemplo, esse motor Rotax é muito legal de você andar, porque é um motor 2 tempos com um custo menor que o do Parilla. E qual é a diferença entre o típico 8 que tu fez aqui para você ser vice com aquele recorde da pista e o Mundial que tu fez em Dubai? Tá, o que aconteceu qual é a lá, ligação vamos lá, aí? de prova, assim. Primeiro que assim, é diferente você ir tão longe, assim, foi uma viagem meio desgastante, né, você chegar lá, né, então assim, é diferente isso. Diferente você ver tanta gente em tanto lugar, é legal. A gente teve algumas coisas nesse Mundial que foi meio bizarro. Nos carros são iguais? São iguais. Okay. Eu acho que era um kart o Jarno Trulli fez um kart Cabiro, era o Trulli. Não, o Jarno Trulli que corria na Fórmula 1. Italiano. Que foi legal ter um contato diferente com algum dos outros pilotos, com familiares dos outros pilotos, mecânicos, né? Porque assim, você está no dia a dia ali, né, na pista, você conversa um ou outro, ou pelo menos deveria ser assim, mas você está focado no que você tem que fazer lá, né? Então assim, é uma coisa bem fechada com o pessoal da sua equipe, mais com os pilotos ali da sua equipe, que você tem uma conversa, mais um bom relacionamento, uma amizade mesmo, né? Então assim, foi muito legal nisso. E na pista, cara, deserto, Dubai, vocês acreditam que choveu, mas choveu assim o que não chovia em 5 anos. Choveu 60 ml lá em Dubai, que para lá é um absurdo, né? E aí teve um dia de treino foi cancelado, porque acontece, os dutos da pista, né, para escoar água, tava com areia.
Entendeu? Porque não, tava ventando, tava com areia. Cara, só Cara, que foi uma coisa bizarra, assim. Uma coisa aí, você imagina Dubai, a estrutura, né? Primeiro, a pista. Você tinha 2 níveis na pista. Então, você passava num viaduto, lógico, curtinho, de 20 metros ali, 20, 30 metros. E você passava numa ponte por cima da pista. Entendeu? Quando eu olhei, eu falei, caralho, mano, que da hora, né? Nunca... Pô, no Brasil, eu não sei de uma pista que tenha isso, entendeu? E difícil ver outros lugares nisso. Acho que tem uma na Finlândia, que tem até um mundial 3 anos atrás. Não, tem, mas uma cara, aquele viaduto pode... Coca-Cola que chega no cartódromo de Guarani. Nossa senhora, pelo amor de Deus, dá uma vergonha. Não, e tá há 30 anos já assim. Pô, não mudou nada. Cara, 30 anos assim, que eu vou lá e ainda a gente passa por baixo lá e tá aquela porcaria lá. Vergonha. Que aí é uma coisa que depois a gente pode finalizar, né? Falando um pouco da estrutura. E aí, então isso prejudicou muito a gente, né? Que a gente tinha bastante piloto bom lá correndo, o João Gonçalves, inclusive, que foi campeão no Mundial no ano anterior. E aí, beleza, fiz lá. Do Brasil também? Do Brasil, João Gonçalves, tudo, sim. O Lucas Finger, que é aqui da região, um puta piloto. O Alan Cisdelli, que hoje é dono da Thunder. Então, assim, tinha uma galera forte nossa lá andando. E o Fernando Leme, né? O filho do Zezé. Então, assim, aí só que, mano, isso matou as pernas da gente, assim, entendeu? Porque a gente aí não conseguiu acertar, só treinou na chuva. E teve acho que uma prova só no Seca, essa é a final. Mas aí como que foi o meu? Eu fiz uma tomada de tempo, que a pista estava secando, né? Eu fiz a primeira tomada de tempo só, que era 2 tomadas de tempo que você podia fazer. Aí eu fiz a primeira tomada de tempo, fiz o 8º tempo de lá, só que deu um problema no motor que eu estava usando só um cilindro. Então eu consegui fazer esse tempo com esse problema, entendeu? E aí não consegui para a segunda tomada de tempo e larguei em 24º de 56. Tá, mas assim foi bom, cara, eu ia conseguir fazer um tempo muito bom mesmo assim na tomada. Não sei se faria pole, mas largaria lá na frente. Isso acabou prejudicando o meu campeonato. Então, assim, na largada da primeira bateria, eu tomei uma porrada, que o carburador ficava atrás. Aí o cara arrancou meu carburador com essa batida com o bico, né? Aí eu tentei ainda, tipo, vim com uma mão só, sabe, fazendo pressão, só que aí não deu. Aí a segunda prova, eu larguei em último. Aí tava vindo bem, tava em 10º pouco, né, na chuva, pô, passou 20 e poucos pilotos, bom, né? E aí tive um acidente lá também, que aí cagou minha prova. Aí na repescagem, aí eu fui pra tudo ou nada lá, larguei em último também, né, porque aí não tinha somado nada praticamente, né? E aí tinha passado 6 ou 7 já na primeira volta, aí fiz uma besteira mesmo, quis passar 2 de uma vez, aí levantei e saí. Foi goroso demais. E assim, aí foi ruim, mas aí uma coisa que foi legal, depois a gente ficou ainda 3 dias lá, eu consegui conhecer o deserto do Saara, alguns lugares lá legais, né? E me gastou uma grana lá também, então. foi, e essa foi uma das únicas provas que eu consegui patrocínio mesmo pra correr, olha que bizarro, que merda, né? E, só que assim, aí foi já uma coisa que eu já tava meio que parando, porque assim, lembra que eu tinha falado que eu não tava correndo, né? Então aí eu fiz tipo assim, acho que 6 treinos, 8 treinos pra me preparar pro Mundial, entendeu? E de Parila, né? E aí já tava assim com esse sentimento, né? Pô, cara, não vou conseguir ir porque é muito caro. Então você imagina assim, na minha época, para fazer uma transição para Fórmula 3, você precisava no mínimo 1 milhão, entendeu? Então você tá falando de 2007, 2008, entendeu? Então assim, é muito dinheiro, né? E até mesmo do kart ali, pô, eu queria correr, só que aí eu não tinha dinheiro, né? Então assim, foi difícil e aí, pô, tinha que trabalhar, né? Então assim, meu pai falou, mano, você tem que trabalhar, agora a gente tentou, não deu, então já era. Aí eu fiquei um tempo... Aliás, falando disso, tu tá formado em quê? Tu tinha estudado então, um pouquinho? Não, então, quando eu comecei a correr, eu estava no primeiro ano do colegial. Quando começou a ficar mais forte em 2004, né, que eu comecei a profissionalizar mesmo, aí eu parei a escola e aí eu fiz um supletivo para terminar o ensino médio. Porque aí não dava, né? Porque aí você ficava toda semana 3, 4 vezes fora, né? Aí você não tinha como você fazer um negócio legal. Aí, quando eu acabei, minha família tinha uma clínica odontológica aqui, né? Que era, minha irmã era a dentista principal, mas aí tinha várias, né? Tinha fisioterapeuta, fonoaudióloga, e eu já estava trabalhando ali com meu pai. Aí eu fiquei mais um tempo trabalhando, aí a gente vendeu essa clínica, e aí eu mudei para Caraguá, que foi até aí que eu nadei nesse ano no time de Caraguá, que aí, pô, pensado, né? Voltei a estudar para ver o que ia fazer, aí fui fazer economia lá em Piracicaba. Aí eu fiz 3 semestres e eu tive que voltar, porque meu pai estava doente, aí eu tive que voltar a trabalhar mesmo, cuidar que meu pai tinha empresa de consultoria,
né? E aí eu fiquei nessa área trabalhando aí bastante tempo. Consultoria? Consultoria, porque ele fazia consultoria. O último emprego lá dele na Eaton, ele foi como consultor, né? Okay, o diretor, então assim, ele era custos, processos, materiais. Então, né, que ele entendia muito de produção, tudo. Então, era uma consultoria mais voltada para essa parte. Eu gostava mais tu conseguiu entrar nisso também? Pô, eu adorava. Então, como eu falei, assim, conhecendo um pouquinho mais de mim, assim. Então, assim, lá do meu avô, assim, então, eu fui muito acostumado desde cedo a ter muito livro. Então, por exemplo, eu li o Churchill com 12 anos, a biografia dele, entendeu? Então, né, isso daí foi uma coisa que mudou a história da Chrysler através disso, né? Então, foi uma coisa assim, que eu tinha facilidade, mas aí o que foi puxando era mais para economia de mercado. Porque acontece, quando eu parei a faculdade, eu fui morar em Hong Kong, que minha irmã morava lá, né? Então, meu cunhado era diretor da Ásia do Pacífico da Fibria, né? Então aí, pô, já com a minha história de economia com a China, eu fiz muito trabalho para a empresa que queria fazer negócio na China, então aí eu fazia, né, uma análise econômica e fazia uma análise cultural também, né? Porque é diferente, por exemplo, lá na China você não vai vender produto com cor branca, você não vai com o número 4, porque o 4 lá lembra o som da morte, né, que é uma língua tonada, né? Então assim, essas coisas básicas, né, também as relações, né, das pessoas lá é diferente também, é uma sociedade muito machista, né, tanto que minha irmã saiu de lá, né? Então assim, aí eu voltei para cá e fui para Goiás. Voltou quando, mais ou menos? Tá, em 2000, eu fui lá, eu passei 4, 5 meses lá. Eu fui fazer o TOEFL. Essa primeira vez que eu fui foi principalmente para estudar, fazer o TOEFL, né? Ter uma visão aí diferente do mundo, né? E foi uma coisa assim totalmente diferente. Eu já conheci a Europa, Dubai, né, Estados Unidos, e foi uma experiência muito legal. Aí eu volto pro Brasil, eu começo a eu peguei essa empresa de consultoria e comecei para uma outra parte, né, uma parte de venda também, né, para empresas, essa parte que eu te falei de levar empresas brasileiras para fora, né? Não consegui ter muito sucesso, né, mas a gente tem que falar a verdade também, né? Que assim, era uma coisa assim que eu gostava, que eu fazia por obrigação, entendeu? Então estamos falando o quê? 2006, 2008? Não, 2000, isso daí já é 2010, 2011. Ah, já. Tá? Aí eu volto para o Brasil, eu vou para Goiânia. Eu conheço a mãe da minha filha lá, né? A gente se casa aí, fica juntos uns anos, né? Tenho a minha princesinha, hoje tem 13 anos. E aí eu volto para São José, porque eu queria ter a minha filha aqui no estado de São Paulo. Né? Porque também é uma cultura diferente, Goiás, né? Tudo. E aí eu venho para cá. E aí eu volto, pô, vou passar no kart, cara, e é uma coisa bizarra, assim, esse troféu aqui, ó. Com a sua mulher ou não? Com a minha mulher, pra Lorena ter a Sara aqui, né, a gente morava em Caraguá, na verdade ela nasceu em Caraguá, porque meus pais moravam lá, que meu pai se aposentou e foi morar na praia, né. E que minha mãe adorava, né. Então, aí a gente volta, aí depois de um tempo, assim, eu vejo lá Caraguá, não dá pra gente fazer nada mesmo, aí eu venho pra São José. E aí, assim, logo que eu volto, eu vou dar uma passada lá, e eu tinha deixado esse troféu, vários troféus da pista, tava tudo lá no mesmo lugar que tava, porque assim, pô, você vai deixar um troféu desse em casa, né? Então, assim, dividir, né, com as pessoas, tudo. E aí tava lá, e aí o Lauri, eu não conhecia o Lauri, porque quem administrava antes o kart center era o Mário. O Lauri só vinha de final de ano e ele volta pro Brasil. E aí ele me chama para começar a escola lá. Laura é aquele finlandês, o finlandês, do kart center. Um dos donos do kart center, né? E aí eu começo a escola, começo mais uma coisa focada para criança. E aí a KVP também, que nessa época está se desenvolvendo, o Bruno me chama para correr, né? Ali, aí foi até legal. KVP, que era a competição do kart center. Que era do kart center, que aí já era um campeonato. Isso, que era um campeonato que aí começava, que era o Bruno, o Douglas e o Thiago que administravam. Bruno, né? Costa, Douglas Weisler. E o Thiago Chaves. E aí, cara, começou a aumentar o campeonato, e aí começou a dar uns problemas de kart, que aí começa uma outra fase da minha vida também, que é virar piloto de teste. Que aí acontece, a KVP tira, porque o Lauri pede uns 2 meses pra gente conseguir arrumar, né? E aí eu começo a testar os karts no kart center. E foi até uma coisa bizarra, assim, tipo, de um mês que eu começo, porque meu pai tava já muito doente, né? Ele teve uma doença, miastenia graves, que é uma doença neuromuscular, então ele morreu com 38 quilos. Então assim, não tinha mais força, né, pra comer, então assim, foi bem, bem ruim. E aí ele... Que ano foi? Que ano o seu isso pai? daí, que meu pai morreu em 2018. Que eu comecei a fazer... 2018. Então assim, 2018... né? E tu continuava a consultoria em paralelo ou não? Não, então, aí eu parei, né? Porque aí depois a gente teve que matar o CNPJ, porque foi pra... Como que fala? Morre os bens lá, esqueci o...
Como que é o nome, pô? De quê? Inventário, que aí a empresa vai para inventário. inventário, tudo. Inclusive o inventário está saindo agora, olha só, faz 7 anos que ele morreu. Brincadeira. E então aí eu paro de fazer isso e aí tipo, eu tenho uma dificuldade grande, né? Porque eu não posso emitir nota, né? Aí foi assim que o Laura, assim, eu tenho que agradecer muito o carteiro, que eu falei, mano, tem trabalho aí? Aí fui trabalhar de pedreiro, de ajudante lá do Quirino, fazer tudo que precisava fazer, eu fazia, entendeu? Então assim, foi uma época difícil, porque assim, eu dava aula, testava, fazia oficina, entendeu? Então assim, foi bem corrido, bem puxado e ainda corria na KVP. Porque assim, o Bruno me convidou e eu era parceiro dele, né? E era uma coisa despretensiosa, porque eu fiquei esses anos, foi uma coisa dolorosa para mim ficar fora. Então assim, eu não assisti a temporada, por exemplo, 2008 do Massa. Eu fui assistir a prova final dele. Acompanhava meio assim de longe, mas assim, com aquela meio tristeza, pô, você não quer... Que era uma coisa assim que eu amava, fazia parte, né? Sim, pô, claro. Então, assim, foi uma coisa dolorida de deixar. E aí eu começo, e aí, assim, sempre desde o começo que eu comecei a escola, que o Laura me chamou... Então, voltou aos teus primeiros amores, de certa forma, não é? Voltou, cara, que aí volta meio que com força total, né? Assim, não assim, o amor sim, mas não de correr ainda, e eu vou te explicar. O que eu queria com a escola era o quê? Pô, conseguir da escola levar um moleque pro profissional. Entendeu? E dar todos os caminhos de pedra que eu passei. Entendeu? Eu falo, não, faz com essa equipe isso, né? Dá aquele beabá mesmo pro cara não gastar dinheiro à toa, porque mal ou bem a gente gastou também muito dinheiro à toa, né? Foi um aprendizado, né? Então passar isso daí. Ter a escola, como a pessoa tem como natação, um xadrez que leva a criança, para desenvolver ela como um ser humano, entendeu? Então ela lá, pô, tem um campeonato de criança. Então, não é todo mundo que ganha medalha. Então você tem que aprender a perder e a ganhar. Faz parte da vida, tá? A capacidade motora que você precisa ter, a capacidade espacial, isso ajuda muito, né? Então assim, o Gustavo foi o primeiro autista que eu fiz trabalho, então assim, eu tenho um trabalho com vários garotos autistas hoje, né? E a galera que nem você, o Frederico aí, pô, que gosta de correr, e a gente tem um ambiente ali do cara, pô, desenvolver na escola, mas ter um ambiente legal de se trabalhar, entendeu, né? De você ter ali do pessoal que gosta. Inclusive esse ano eu quero ver se a gente assiste a Fórmula 1 lá no kart, faz um churrasco, faz mais essas confraternização, que é importante isso, né? Então, e graças a Deus eu tenho conseguido. O Ítalo, por exemplo, o Frederico conhece, acho que você conheceu também o Ítalo, filho da Maria Helena. Sim, claro. Ele foi... Ele não foi campeão paulista? Vice-campeão paulista, da Copa São Paulo, né? Que é no ano que ele correu, foi o segundo campeonato mais importante daqui do Brasil, né? Só perdendo pro Light. Foi vice-campeão na Novatos de F4, né? E aí eu tive, né? Mas assim, antes disso eu queria contar como que foi essa volta pro profissional, que é legal contar. Claro. Então assim, eu corria, só que é lógico, pô, eu tenho uma bagagem muito maior, né, do que os outros pilotos, e ainda depois fazendo o teste, o conhecimento que tinha foi uma coisa, né, maior. E aí, pô, eu corria e aí eu ganhava as provas, né? Não tinha jeito, né? Às vezes largava em último, passava todo mundo, ganhava, né? E só que assim, era uma coisa que eu tinha como diversão. Então, por exemplo, eu sentava com o Lauro, que o Lauro é o único piloto que eu vejo que bebe e anda melhor. Não estou incentivando, mas isso é um fato. O Frederico também. Tem que tomar umazinha. O Sandro também é um que às vezes também tomava e relaxava. E assim, era uma diversão, um futebol pra mim com os amigos. Só que assim, eu tava tendo resultado, os alunos tinham, e aí a galera falou, pô, meu, volta correndo profissional. E aí, só que, era caro, e aí eu conseguia com o Jonas lá, né, alugar um kart 2 tempos, né, que a equipe da Bia Figueiredo começou, né, e aí foi que eu comecei a voltar a correr, ter aquele tesão de voltar a correr. Porque no primeiro dia já que eu andei, né, eu já virei o tempo que o pessoal estava andando dos pilotos da equipe dele, né? Então assim, não perdi nada. Tinha perdido. E aí você andar de 2 tempos, mesmo sendo a água, é um tesão, entendeu? Então eu lembro assim de sair, a primeira vez que eu dei acelerada, da cabeça um pouco, porque o corpo ainda não tá acostumado, você perde, né? De vir para trás, de grudar, de dar aquele frio na barriga, das batatas da perna, dar aquela tremida, né? Porque o kart, o 2 tempos trepida muito, e você não tá acostumado e ela dá aquela trepidada, né? Falei, caralho, que da hora, né? Aí dá aquela trancada, né? Mas é gostoso você saber lidar com esse medo. E aí fiz boas provas, né? Eu fiz, né, nesse ano ainda, eu não consegui pro brasileiro, mas fiz uma etapa do Paulista. Então eu andei na frente dos pilotos da equipe, sem treino também, né? Então aí foi sempre umas coisas assim, muito sem treino, com ajuda, né, dos alunos, das empresas dos alunos, né? Então aí eu consegui ser quarto lugar no brasileiro de sênior de Rotax, né, pô, com kart alugado, sem treino. Eu tinha dado 15 voltas e fui para um brasileiro, entendeu? Então assim, foi bem legal. Que ano foi isso, desculpa? 2021.
Ah, é recente. Recente. E aí fez. Agora eu estou tentando andar um pouquinho de rental para ter um pouquinho mais de, né, nome. E mal bem assim, o rental está muito forte, que é muito legal de ver isso, né? Que nem eu tinha falado no começo lá, pô, antes só tinha endurance. Hoje você tem provas, você tem o NKR, por exemplo, que vai ter em Guará, que corre no país inteiro, né? Você tem vários coaches aí, pilotos muito bons no nível técnico, né? Eu tenho o meu objetivo assim, de curto prazo, conseguir uns bons resultados nisso e aí tentar depois voltar a andar de 2 tempos mesmo, que é uma maravilha andar, né? Quem andou, o Frederico sabe, já andou já. É muito bom, é muito gostoso você andar, é uma coisa muito prazerosa, né? E ter meus alunos aí, né, que estão continuar. Hoje eu tenho 6, 7 alunos andando de profissional em Guará, né? Vamos ver se algum deles consegue fazer o brasileiro aí e continuar isso, né? Continuar com o pessoal autista, tentar aumentar, né? Esse pessoal que usa o esporte, né? Italo teve a ver contigo ou não? Teve tudo a ver, pô, tudo. Começou contigo? Então, começou comigo no Kart Center e essa saída para mim no profissional foi onde que eu fui conhecendo as equipes, fui conhecendo outras pessoas de fora. Gabriel Ribeiro. Né? O Gabriel também começou comigo. Tem alguns nomes assim que começa a brilhar, né? Sim. O Matheus, o Gabriel ainda treina de vez em quando comigo no Kart Center para fazer. Começaram contigo. Todos eles começaram comigo, entendeu? E o Ítalo não só começou, como continuou. Hoje o Ítalo, às vezes, quando eu tenho algum compromisso fora, ele assume os treinos. Um outro garoto que eu queria falar, assim, que é uma pena que ele não conseguiu ir pro profissional, mas merece ser lembrado aqui, é o Guilherme Molizani, entendeu? Isso daí é um moleque muito bom, entendeu? E não conseguiu. Você tem muita gente ali boa, você tem a Tamires, acho que vocês conheceram. Ah, Tamires. A coisa desistiu a Tamires? Entendeu? Não, tá indo lá, tá conseguindo, né? Tá tentando. Então, assim, é continuar. Isso daí que vocês estão fazendo agora, esse podcast, essas coisas assim, é muito importante, porque assim, a gente precisa ter divulgação. Porque que acontece? Hoje em dia ainda, as empresas não têm o retorno de investimento sobre né? E é muito caro, como eu falei aqui, você fazer um investimento. Então, por exemplo, um NKR, um campeonato de rental, né, de alto nível, você vai gastar R$1.050 numa inscrição. Entendeu? Pô, é dinheiro pra caramba, mano. R$1.050. Entendeu? Então, assim, já não é uma coisa também que qualquer um pode participar. Entendeu? E é um nível altíssimo, né? Então, assim, precisa de mais disso para as marcas terem mais né? Como se fala? Caramba, fugiu. Patrocinadores, né? Visibilidade. Fugiu a palavra um pouquinho aqui, tipo, corta, né? Não vai deixar... E de ter mais visibilidade, né? Eu acho que assim, a Confederação Brasileira hoje de kart, que tem o Binho Carcassi lá, é um cara que realmente quer o bem do esporte, entendeu? Que você também tinha muito na minha época, assim, o cara, né, vamos dizer, tem a estátua do gordo lá na Holanda, né, do político gordo, né, que fica em cima do povo, tem isso, infelizmente, né? Mas assim, hoje não, você tem hoje uma equipe de muito profissionalismo, entendeu? É que ainda hoje se falha muito de você tirar aquele piloto do rental e colocar ele no profissional, entendeu? Que isso é uma coisa que eu consegui com o Ítalo, quero conseguir com outros aí, mas assim, no nível ainda mais alto, né? Conseguir estruturar e aí depois conseguir estruturar para os próximos passos de uma carreira. Que é uma coisa também que, assim, que tem que se mudar a visão do kart, que é o seguinte, primeiro, tecnicamente essas principais categorias é absurdo que você tem que ser bom. Né? Então, assim, até a caseira, o preparo físico você tem que ter para andar naquilo lá é muito forte. Não, em definitiva, pela experiência que tu tem, já como campeão, vamos dizer, pela experiência que tu tem como instrutor, de levar essa garotada lá, jovem e todo para nível alto, aí tem o caso do Ítalo, aí falamos do Gabriel Ribeiro, de outros que passaram pelas tuas mãos, que tu acha que qualidade, digamos, requer Primeiro, velocidade, com certeza, garoto né? Não, você vê assim, velocidade, pô, isso é... Ele tem que ter um mínimo de velocidade ali, né? O cara não pode só gostar de andar, né? Então, assim, tem que ser um garoto que faça ali recorde, esteja andando na frente. Falo do medo já. Né? Se alguém sente um pouco de medo no cara, é melhor esquecer. Então, mas é como que eu te falei, assim, a escola não é só esse pessoal. Né? Então, assim, você tem a escola como um outro trabalho também. Tá. Né? E lógico que, assim, a longo prazo, se você fizer isso muito tempo, você fica bom. Entendeu? Até de competir mesmo. Tem muita gente, assim, pô, não vou ficar citando também assim, mas tem muita gente que treinou 2, 3 anos pra vir competir legal aí, entendeu? Agora já tá num nível que entendeu, teve consciência do que tá fazendo. Que isso é a minha parte. A minha parte é você diminuir o tempo de aprendizado, né? Vocês terem consciência do que vocês estão fazendo lá dentro, né? Isso que eu brigo muito com vocês, né? Você sabe como que é, né?
Então, assim, mas hoje o que eu vejo assim, não é, principalmente a questão do dinheiro. Entendeu? Porque isso Então, pesa, assim, essa isso questão pesa muito financeira também. é a mais importante, assim. É lógico, assim, que nem eu falei, o garoto tem que ter velocidade, talento, tudo, né? E, só que, assim, se não tiver dinheiro, não vai pra frente. Por isso que, assim, o que vocês estão fazendo com podcast, tudo é muito importante, né? Porque é mais uma coisa para você ter visibilidade, né? Então, aí é mais ali nos algoritmos aí do Instagram, tudo, de você girar isso daí, né? Porque, assim, sem dinheiro, esse esporte você não vai... São poucos passos. Falar uma coisa, por exemplo... A última prova era para eu e o Ítalo correr desse campeonato do ano de 2021, era para os dois correr. Eu ia correr de Rotax e ele de F4. E a gente não conseguiu o patrocínio junto. Então aí ele foi porque estava disputando o campeonato. Né? Então, assim, tem muita molecada. O Gabriel mesmo, pô, teve um acidente na última etapa ano passado, quebrou o kart. Né? O kart foi para o gabarito, mas, mano, depois que o kart vai para um gabarito, de uma certa forma, foi um acidente meio sério, não fica mais a mesma coisa, né? Então, assim, ele precisa de mais dinheiro para treinar, tudo tá mandando super bem, tá rápido pra caramba lá, né? E lógico, assim, nesses campeonatos, às vezes, você precisa ter um pouquinho de sorte sempre, entendeu? Às vezes um acidentezinho, alguma coisinha que acontece, ou que acontece com o seu adversário também te ajuda. Por exemplo, olha uma coisa bizarra assim que aconteceu. O cara que ganhou, o André Rosário, nesse campeonato, se tivesse mais uma volta, ele ia perder, porque tem uma peça que chama a pirâmide, né? E aí você tem a paletinha, né? E você tem que usar essa paletinha, quanto mais fino você usar, mais rápido você vai andar. Só que a chance de quebrar é maior. E quebrou a paleta. E quando quebra isso daí, você tem pouco tempo, o kart morre. Que aí o equilíbrio entre a mistura do combustível e do oxigênio fica muito ruim. E aí se tivesse mais uma volta... Olha só. O que aconteceu com ele, aliás, depois desse? Cara, ele correu ainda, ele tá ainda correndo, ele corre de kart ainda, que é uma das coisas também que mudou muito, né, que acho que o pessoal pode perceber, a profissionalização que teve. A gente está um pouco atrás ainda dos Estados Unidos e da Europa. Por exemplo, lá as equipes, né, você ser piloto de kart, você é piloto, você não vai para uma outra categoria, entendeu? Hoje já está acontecendo isso um pouco no Brasil, tá? Então você tem pilotos, principalmente da minha idade, né, às vezes um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo, que vivem do kart mesmo, ou seja, no coach ou sendo pago para correr, mas ainda numa proporção muito pequena em relação à Europa, né, e os Estados Unidos, né. Então aí você passa tudo por uma estruturação, que isso foi muito legal, a estruturação técnica que teve da CBA, isso daí foi muito importante, tá. E aí isso que vocês estão fazendo de novo, é importante pra caramba. Agora olha quantos outros pilotos, tem um monte de piloto aí pra indicar, o Ítalo, um monte de gente aí pra vir que tá no meio, tá fazendo o dia a dia acontecer do esporte, entendeu? Que infelizmente a gente vive no país do futebol, e eu falo isso daí com água mesmo. Por exemplo, você tem aqui a lei do incentivo ao esporte em São José, que é proibido você apoiar o automobilismo. Entendeu? É verdade, você não sabia disso? O automobilismo e a aviação. Agora, por que a aviação, não sei, mas eu entendo porque, assim, você teve o André Azevedo aí, muita gente ali antes, nos anos 80, que tinha muito do orçamento para o automobilismo, mas aí, cara, tem que se mudar isso daí. Uma das coisas que eu acho errado também é você ter 20% e você ter 20% do seu patrocínio você tem que dar para a Fundas. A Fundas que vai achar o dinheiro, que acha os recursos por ela própria, né? Agora já é tão difícil você vir pegar patrocínio e você tem que dar 20%, né? E aí tem umas coisas assim, pelo amor de Deus, não quero falar assim, mal do profissional, nada, mas olha o que é o esporte a motor no Brasil, olha, né, a quantidade de gente, campeões que a gente tem na Fórmula 1, né, nas outras categorias, Fórmula Indy, tudo, né, o esporte que é, a importância que tem. E a gente não tem isso, mas você tem lá o cara que faz stand-up e você tem aí um puto orçamento pro cara. E meus alunos, eu que tenho 26 anos... Cara, dessas histórias, voltando, uma coisa legal assim, dessas corridas que eu fiz, eu vendi minha cama, meu fogão e minha geladeira para correr uma prova. Entendeu? Então, assim, isso é para perguntar pro Lauro, que o Lauro pegou na minha casa e levou para vender, entendeu? Então, assim... dessa do Ítalo mesmo, pô, eu tirei dinheiro da minha parte de patrocínio meu que eu tinha conseguido para ele correr, porque ele mereceu, a mãe dele, pô, o que fez, né? Então, assim, você tem muito ainda pra gente, e São José é uma cidade muito rica, eu não me conformo da gente não conseguir montar uma estrutura legal, né, para os pilotos aqui, tanto de São José como de Guaratinguetá. Tem também lá em Caraguá uma pilota do Comelo lá, acho que é a Marcela, que está andando super bem também, está vindo, né, forte. E fora de São Paulo, tu tá sabendo mais ou menos o que está acontecendo? Você fala em respeito de quê? Fora de São Paulo, a mesma coisa? Não, disso daqui, ó, por exemplo, assim, eu tô falando nessa questão de lei, não, de você não poder fazer o automobilismo, acho que é uma coisa meio que aqui de São José, tá?
Você tem outros lugares que você faz, por exemplo, no Paraná você tem uma associação lá, acho que é o pessoal de Londrina, fez uma associação muito boa. Só que aqui você tem alguns problemas estaduais para pegar, por exemplo, se você vai pegar pela lei de incentivo estadual, você precisa ter 2 anos federado. Agora, como o garoto vai ser 2 anos federado se uma corrida... Entendeu? Então, aí você só... Aí o que acontece? Vicioso. Você só pega a galera que tem dinheiro. Entendeu? Porque só essa que pode pegar. Entendeu? E, lógico, assim, merecido, beleza, pega, né? Ganhou dinheiro ali trabalhando, não é esse problema. Mas, assim, a gente precisa tentar entender o esporte de uma outra maneira. Sim. Entendeu? Então, assim, porque em São Paulo, de certa forma, está um pouco privilegiado, não? Falando disso. Assim. De leis de incentivo, não. Não, mas de poder econômico... De poder econômico, com certeza. Né? Teria um pouco mais... E aí, o que acontece, assim, que eu quero agradecer a todos os patrocinadores aí que me ajudaram nesses... Vamos lá, desde 2019, voltando, quase 6 anos aí. Vou pedir mais patrocínio para vocês esse ano aí. E assim, é muito importante isso, né? Só que assim, a gente precisa ter uma estrutura de novo. Isso vocês estão fazendo, nossa, desejo o maior sucesso para vocês, que tenha muito aí. Que se precisarem de material, pode contar comigo, de gente aí, de sugestão, tá? Que é isso que vai fazer crescer, entendeu? E a gente tem que, né, que aqui, por exemplo, a gente pode falar, eu posso falar isso daí, que é um absurdo acontecer isso daí da lei do incentivo ao esporte, entendeu? Você ter tanto isso daí de você ter que dar o dinheiro para a Fundase, como o automobilismo não ser um esporte contemplado. Cara, você tem arrancada, você tem quantas oficinas aqui, né, que trabalham com isso. Na época, né? Talvez se justificou, mas realmente tem que adaptar um pouco. Você tem que ser, exato. Né? Não estou falando para pegar todo o orçamento e colocar na nossa mão, mas não. Lógico. Mas, pô, ajudar, já é um puta ajuda, né, se você tem lei de incentivo. Que a quantidade de gente que vai conseguir ajudar e ajudar mais é muito maior, né? Beleza? Valeu, Nicolás. Valeu. Muito obrigado pela tua presença no Obrigado, foi gostoso conversar Obrigado aqui. por trazer o troféu, que é um troféu muito especial. Sim. Não vamos ter 2 troféus assim durante nos... Cara, tem um outro piloto que eu acho que tem, sim, aqui da região que tem esse troféu. Opa. Eu vou depois passar o nome para você aí. Mas, realmente, isso daí são poucos pilotos que conseguem chegar assim, nesse nível. E assim, o que eu fico muito feliz, eu cheguei nesse nível... batalhando muito, né? Sendo bem difícil, né? Sendo bem mais difícil que os meus adversários, né? Então, assim... Claro. E aí isso é uma coisa que eu acho que, por exemplo, consegui sucesso com o Hidro, com o pessoal, né? Que eles têm que saber o nível que eles estão, né? Para se dedicar cada vez mais, saber no que vai se dedicar, né? Não ficar ali jogando videogame só. Vai correr, vai fazer exercício, né? Vai mesmo se dedicar. Valeu, Nicolás. Prazer. Até a próxima e a gente se vê por aqui. Com certeza.